você não se dedicar a aprender sobre esse tipo de fermentação, você vai ficar para trás no mercado. Então é muito importante que você fique nesse vídeo e conheça o processo de se fazer uma fermentação natural. Aqui eu vou explicar para você como eu fiz esse fermento, como eu cheguei a esse ponto desse fermento. Para você conseguir ativar o seu fermento, é importantíssimo que você pegue o passo a passo correto e a explicação que eu vou passar nesse vídeo aqui para você. Um pão de forma sensacional em dois tipos de fermentação. Uma fermentação biológica, aquele fermento seco ou fresco, aquele mesmo de pão, e outra fermentação natural. Então nós vamos começar esse fermento com uma porção bem pequena. Nós vamos usar farinha branca normal e água filtrada. Vamos iniciar com 20 gramas de farinha de trigo branca e 20 ml de água. Vamos fazer esse processo por 7 dias seguidos, em um intervalo de 24 horas. Até o 8º dia. Do 8º dia para frente nós vamos alimentar de 1 por meio, ou seja, 20 gramas de farinha de trigo e 10 ml de água, até chegarmos a ativar definitivamente esse fermento. Assim que chegarmos a esse ponto, daí para frente, aí é só usar uma parte na receita e uma parte que sobrar alimentar e voltar a descansar. Você pode deixar descansando em refrigeração. Na refrigeração, se você for utilizar daqui 2, 3 dias, então você usou uma parte, guardou na refrigeração. Usou outra parte, vai trabalhar no dia seguinte, refresca, alimenta, deixa na temperatura ambiente para desenvolver, para que no outro dia você possa trabalhar. Antes de você trabalhar com esse fermento, é muito importante que você pegue esse fermento, ao tirar uma parte, você alimentou ele, no dia seguinte você vai trabalhar com ele de novo. É importante demais que antes que você faça o produto, o pão que você vai fazer, alimenta ele umas 2 horas antes, que ele vai crescer e aquela acidez que talvez ele possa ter naquele momento, essa alimentação que você dá de 1 a 2 horas antes de você começar a fabricar o seu pão, essa acidez vai embora e aí você vai tirar um produto de mais qualidade. Estou falando isso porque eu fiz aqui e o resultado foi excelente, foi nota 10. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o chefe Ronaldo Zara. Se ainda não é um inscrito aqui em minha família, aqui no YouTube, te convido a se inscrever. Ative também as notificações para que sempre que eu subir um vídeo novo, você receberá as notificações do YouTube. Comente sempre que desejar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de aprender aqui comigo. Vem cá, vem cá. Mereço sua inscrição ou não? Mereço, né? Bora começar a fermentar esse vídeo? Vem comigo! Então vamos começar aqui no primeiro dia. Então eu tenho aqui um vidro e a tampa. A tampa eu fiz os furinhos para quê? Para entrar o ar e sair o ar daqui de dentro. Então aqui eu vou colocar um paninho que seja bem furadinho para que esse ar saia e vou fechar aqui o meu fermento. Pode ser qualquer, importante que seja um vidro, não faça de plástico. O vidro ele é melhor para fazer o fermento. Eu fiz uma vez no plástico e não deu certo, o fermento não ficou legal e aí eu comprei o vidro e fiz e deu super certo no vidrinho. Então aqui a princípio vamos começar assim. Então aqui eu vou usar 1 por 1, vou usar aqui 20 gramas de farinha e 20 ml de água. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a farinha aqui dentro. Aqui é o primeiro dia e vamos mexer com uma colher até dissolver toda essa farinha na água. Vai ficar uma pastinha, vamos misturar bem para que isso aqui fique bem misturadinho e a princípio vai ser assim, nosso fermento ele vai começar aqui a fase de ativar esse fermento. Tenho aqui um raspadorzinho, vou colocar toda a massinha que subiu para cima para baixo e aqui eu não vou colocar fita nenhuma porque ele não vai ativar ainda. Vamos deixar esse fermento 24 horas aqui, fechadinho. Vou deixar a temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus aqui, a temperatura que está aqui, eu não sei onde você vai fazer, não, acho que é a temperatura legal para você fazer o seu fermento, uns 25 graus aí de temperatura ambiente. E você deixar esse fermento parado durante 24 horas no lugar reservado, onde não pega calor nele, nada, apenas ele ficar refrescando ali, sendo ativado sozinho, naturalmente, aí nessa temperatura entre 20 e 25 graus. Se tiver menos, pode ser que o seu fermento não ative, não sei como vai ser aí onde você mora. Mas se você conseguir colocar em um ambiente, num lugar, pode colocar dentro de um armário fechado no escuro, ele ficar lá sossegadinho. Eu fiz o meu aqui nessa mesa que vocês estão vendo aqui, deixei ele todos os dias aqui, como eu vou deixar ele aqui agora, e não vou tirar daqui, para que ele ative aqui. E a gente tem que ver se ele vai ativar aqui. E o que você precisa é de paciência. Então vamos aqui agora deixar aqui por 24 horas e amanhã nós voltaremos para o segundo dia. Primeiro dia esse aqui. Chegamos ao segundo dia, vamos ver como que está o nosso fermento aqui depois de 24 horas. Ele não está ativo ainda,
Para ativar o fermento nós temos que ter bastante paciência. Vocês vão perceber que tem algumas bolinhas pequenininhas ali. Ainda não é a ativação dele, é algumas borbulhas que fizeram quando eu mexi a massa, ficou essas borbulhinhas, então não é ainda a ativação dele. Então vamos hoje para o segundo dia, e no segundo dia nós vamos ver 24 horas depois como que, se ele já vai começar a ativar. Lembrando que o meu fermento ele começou a ativar mesmo no quarto e quinto dia. Mas aqui nós vamos fazendo a experiência e mostrando aqui o passo a passo. Então nós vamos aqui agora para o segundo dia. Vamos colocar a farinha aqui dentro e a água. E vamos mexer novamente. Vamos limpar aqui a lateralzinho. Vamos fechar aqui novamente, colocar o paninho. É muito importante que tenha esses furinhos. Por que esses furinhos tá aqui e por que tem esse paninho aqui? Porque isso aqui é para prevenir contra o inseto, que às vezes você pode estar fazendo e pode dar começar a acidez do fermento começar a exalar aqui, e mosquitinhos pode aparecer aqui e querer mexer aqui. Então esses furinhos não vai conseguir entrar aqui dentro, não vai conseguir fazer nada, e o paninho protegendo, o paninho tem furinhos que entra ar também, então ajuda bastante. Vou deixar novamente aqui 24 horas, depois de 24 horas nós vamos refrescar ele mais ou menos, vamos alimentar mais uma vez. Voltando aqui, 24 horas depois, vamos ver se já começou a ativar. Eu creio que ainda não começou a ativar. Como vocês podem ver, tem umas borbulhinhas ali dentro. Segundo dia, agora nós vamos para o terceiro. Vamos agora fazer a terceira fase dele. Então vamos alimentar ele aqui no terceiro dia. Lembrando que é o terceiro dia e é 1 por 1, tá? 20 e 20. Digo para vocês aqui sobre o fermento natural. Fiquei mais ou menos quase 30 dias trabalhando esse fermento. Com esse fermento viral que vocês viram aí. Então acho que tem que ter muita paciência. Terceiro dia, vamos fechar e vamos aguardar para o quarto dia agora. Agora 24 horas para voltarmos a fazer no quarto dia. Chegamos aqui ao quarto dia, vamos abrir, vamos ver se está ativando. Opa, tem uma borbulhinha aqui, tem umas borbulhinhas aqui ativando esse fermento, hein? Vou mostrar para vocês ali dentro, aqui no cantinho, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, ó, bem ali naquele cantinho ali, ó. Vocês vão perceber que já tem umas borbulhinhas ali. Isso é sinal que o fermento já está ativo, ele está começando a ativar. É essa sensação aí que a gente tem quando o fermento começa a ativar. Então aqui no quarto dia nós já temos 2, 3 borbulhinhas ali. E essas borbulhinhas aí, gente, que mostra, que dá um sinal que o fermento está começando a ativar. Agora então vamos agora resfriar mais uma vez, alimentar o nosso fermento pela quarta vez, pelo quarto dia agora. Então nós vamos agora alimentar ele novamente. Vamos colocar a farinha e a água e vamos mexer. A massinha aqui, o nosso fermento está começando a desenvolver o glúten, ficar aquelas ligas que fica, quando começa a desenvolver o glúten começa a ficar meio elástico, já dá para sentir aqui que mesmo ela mole, ela está começando a ativar essa fase gluteica dele. Pronto, já misturamos, agora vamos fechar aqui. Ainda não vou fazer marcação nenhuma, primeiro nós vamos ativar esse fermento. Quando começar a borbulhar bastante aqui, aí sim nós vamos começar a fazer as marcações. Agora vamos para o quinto dia. 24 horas e voltamos no quinto dia. Então aqui nós vamos fazer o quinto, sexto e o sétimo dias. Eu não vou mostrar no vídeo, mas eu vou fazer o mesmo processo aqui no quinto, no sexto e no sétimo dia. No sétimo dia em diante nós vamos fazer outro processo. Então do primeiro dia ao sétimo dia nós vamos fazer esse processo de 1 por 1. Onde vamos colocar um de farinha e um de água, primeiro ao sétimo dia. No oitavo dia para frente nós vamos trabalhar de outra forma. Então aqui nós vamos agora esperar. Vou esperar mais 3 dias aqui, que vai ser o quinto dia, o sexto dia e o sétimo dia. No oitavo dia eu volto já com ele pronto para a gente mostrar como ele está ficando. E aí nós vamos começar a fazer do oitavo dia para frente. Refrescamos, já alimentamos, já marquei aqui. Agora 24 horas, vamos ver como vai ficar amanhã. Chegamos ao sexto dia de alimentação. Ontem a marcação do quinto dia. Olha como o fermento já está ativando, como ele desenvolveu aqui dentro. O vidrinho já está ficando pequeno para isso. Vamos alimentar mais uma vez nesse vidrinho aqui hoje. E amanhã nós voltaremos para ver o resultado. Chegamos ao sétimo dia, último dia.
de alimentação. Vamos ver como que ficou o fermento aqui. A gente pode perceber que ele já ultrapassou aqui a barreira do risquinho que eu coloquei aqui. E vamos ver até onde ele alcançou aqui. Ele ultrapassou aqui querendo sair fora do... Olha só, gente, chegou aqui em cima o fermento. Vou ter que dividir agora para fazer em um pote maior. Então aqui eu dividi o fermento que estava aqui, eu dividi em 2 potes. Por que eu fiz isso? Porque tem muita gente que ensina a fazer na internet descartando a metade, alimentando, descartando a metade, alimentando todo dia. Eu não fiz isso, eu vou alimentando sem descartar nada. Como chegou no 7º dia de alimentação, já alimentei, hoje é o 8º dia, eu dividi em 2 frascos iguais e vou alimentar o mesmo tanto de farinha que eu vou colocar nesse, eu vou colocar nesse também. Aqui eu vou colocar 20 de farinha e 10 de água, 20 de farinha e 10 de água. Mas não vou colocar no vídeo, vou colocar só esse, mostrando só esse. Então, o que eu falo para vocês? Não desperdiçam o produto, a farinha, porque vocês vão estar jogando o produto fora. É tão caro, e por que ensinam a jogar fora? Eu não entendo por que fazer isso. Eu acho que o certo é você pegar, fazer a fermentação e guardar. Quer fazer mais fermento? Guarda, põe na geladeira, mas não descarta. Eu acho que o correto é você fazer o seu fermento. Você quer não deixar ele tão ácido? Você tira uma parte, trabalha com uma parte só e trabalha outra parte de outro lado. E aí você refrigera uma e trabalha com uma. Não descarta a sua matéria-prima, que é muito cara. Então aqui eu já dividi, vou separar esse aqui. Também vou alimentar esse aqui do mesmo jeito que esse. Mas esse aqui é o do vídeo. Então nós vamos alimentar esse aqui com 20 de farinha e 10 ml de água. Vou mostrar para vocês aqui que ele está já borbulhando. Olha dentro desse fermento como ele está borbulhando já. Isso é porque o fermento já está ativo. Por isso essas bolinhas ali embaixo ali. Isso aqui tem 7 dias de alimentação e já está assim. Mas nós vamos alimentar mais. Vou colocar aqui a farinha e a água. A água agora é 10 ml. E aí eu vou misturar agora, vou mexer agora com a colher de madeira. O nosso fermento ele vai começar a ficar um pouquinho mais firme, tá? Se você quiser fazer um por um, você também pode fazer. Mas aqui eu vou ensinar vocês a fazer desse jeito aqui. 20 de farinha para 10 ml de água. Vamos colocar a nossa marcaçãozinha aqui. Então olha só, a marcação está aqui. Agora vamos deixar ele 24 horas repousando. Chegamos aqui a mais um dia, o 9º dia. Alimentamos aí no 8º dia ontem. E hoje é o 9º dia de alimentação. E olha só onde ele já está aqui em cima. O papelzinho está aqui embaixo e ele já desenvolveu mais um pouco. Então vamos alimentar novamente. Vamos colocar a farinha e a água. Como eu alimentei ele, ele estava fermentado, ele acaba abaixando novamente. Ficou sem fermentação aqui, mas ainda tem umas borbulhinhas ali que ele está ativado. E aí ele vai crescer novamente. Então aqui eu coloquei a farinha e a água. Agora vamos fechar. E aqui um pouquinho mais para cima agora. E também nesse aqui também tem furinho, tá? 3 furinhos aqui e o paninho para que possa entrar ar aqui dentro. Então, eu realimentei ele e o que ocorre? Como ele fermentou, ele cresceu. E quando a gente vai alimentar ele novamente, ele abaixa, isso é natural, porque ele vai perder aquele ar que ele adquiriu com a fermentação e então ele abaixou novamente. Então, eu fermentei e ele vai novamente fermentar agora aqui. Ele vai evoluir novamente. Agora 24 horas, amanhã nós voltaremos. No 10º dia, onde foi o 9º dia, alimentamos e novamente ele cresceu, já evoluiu. O nosso fermento ele já está ativado, mas nós vamos continuar alimentando ele. Esse foi o 9º dia, agora vai ser o 10º dia. Nós vamos agora alimentar pela 10ª vez o nosso fermento. Já está cheio de ativação aqui dentro, cheio de bolha aqui dentro. Então aqui eu tenho a farinha, vou despejar a farinha. E a água. Ela já está ficando um pouco mais firme, ela vai começando a ficar mais firme, vai ficando mais elástica, dá para perceber, ó. E aí vocês vão perceber, conforme eu mexi, conforme eu coloquei a farinha e a água, ela abaixou novamente, mas ela ficou um pouquinho acima do risquinho aqui, da medição que a gente fez aqui. Porque eu estou agregando mais farinha, mais água, então ela vai aumentando o volume, mas
conforme eu vou mexendo, ela perde o volume, que ela perde o ar, mas ela vai reativar de novo, porque ela está alimentada. E agora ela vai novamente evoluir aqui. Agora eu vou puxar um pouquinho mais para cima, que ficou mais para cima. 24 horas de descanso e amanhã nós voltaremos para o 11º dia. Eu acho que o nosso fermento vai ficar bom aí em 14 dias, ele já está ativado para a gente começar a trabalhar. Amanhã é o 11º dia, hoje foi o 10º dia. 24 horas, amanhã voltaremos. Chegamos ao 11º dia. Dá uma olhada na evolução dele, onde está aqui. Ele cresceu quase um dedo aqui para cima em 24 horas. O nosso fermento está começando a ficar bom. Vamos alimentá-lo agora. Olha como que ele está por dentro dele. Vendo? As bolhas que está fazendo dentro dele, como ele já está ativado. Isso é quando ele está começando a ativar, ele fica assim. Então vocês podem ver que ele está aqui em cima. Agora eu vou colocar a farinha e água e vou misturar novamente. Então vamos misturar novamente. Lembrando que sempre tem que misturar bem, não deixar a farinha nada aqui sem estar misturado. Vocês vão perceber que eu começo a mexer e começa a baixar. Ele já baixou novamente. Está ficando elástico. Ele perde a aeração da fermentação que ele teve aqui, a proporção que estava aqui. Agora vamos colocar novamente aqui, que ele levantou um pouquinho para cima. Cada vez ele vai evoluindo um pouco mais para cima. Tá aqui o fermento, agora vamos fechar. E ele está desenvolvendo bem, hein, galera? O fermento pegou, ativou. Então aqui vamos pro... Já evoluiu novamente, ó, onde ele já está aqui em cima. Então vocês podem ver que ele está aqui em cima. Agora eu vou colocar a farinha e água e vou misturar novamente. Então vamos misturar novamente. Lembrando que sempre tem que misturar bem, não deixar a farinha nada aqui sem estar misturado. Vocês vão perceber que eu começo a mexer e começa a baixar. Ele já baixou novamente. Está ficando elástico. Agora vamos colocar novamente aqui, que ele levantou um pouquinho para cima. Cada vez ele vai evoluindo um pouco mais para cima. Tá aqui o fermento, agora vamos fechar. Então aqui vamos pro... Chegamos ao 13º dia. E novamente o fermento aqui já evoluiu novamente, ó, onde ele já está aqui em cima. Estamos aqui no 13º dia de alimentação do nosso fermento. E ele está cada vez mais elástico, está ficando elástico, ó. Porque eu diminuí a proporção da água aqui, mas se vocês quiserem fazer ele mais mole, não tem problema não também, ele vai funcionar a mesma coisa. Eu gostei desse formato que eu fiz aqui. Então aqui no 13º dia, o que eu fiz aqui? Eu já misturei, aí eu tirei tudo do vidro e lavei o vidro para ficar mais claro pra gente onde está o fermento aqui. Já coloquei o papelzinho aqui, a marcação, porque senão fica muito... a gente vai mexendo e o vidro vai sujando. Então não tem como não sujar. Então eu tive que tirar, colocar aqui, depois eu repus ele aqui de novo, recoloquei o fermento aqui de novo, já coloquei a marcação. Hoje foi o 13º dia de trabalho nesse fermento, ele já está super ativo. 13º dia hoje, amanhã é o 14º dia. Bora para amanhã. Finalmente chegamos aqui ao 14º dia, 14 dias trabalhando com esse fermento. Olha que maravilha que tá esse fermento, gente. Vou mostrar para vocês aqui dentro desse fermento e vou mostrar por fora também. Galera, dá uma olhadinha, verem como é que tá ficando aqui o fermento. Essas borbulhinhas que vocês estão vendo aí, ó, é porque o fermento foi ativado, ele já está ativado. Então hoje é o último dia de alimentação que eu vou fazer nesse fermento, 14º dia, e aí eu vou explicar para vocês o andamento depois. Então vocês vão vendo como é que está o nosso fermento aqui. Então vamos alimentar aqui no 14º dia, farinha e água. E aí eu vou mexendo, ele vai baixando novamente, ele vai perdendo toda a aeração que ele tem. Então alimentamos aqui pelo 14º dia. A marcação já está aqui. E amanhã é o 15º dia. Nós vamos ver como o fermento vai
está fermentado aqui. Como ele vai evoluir. E olha só como está o nosso fermento, como ele está maravilhoso, super ativado. Vou abrir aqui para ver por dentro agora. Vamos ver por dentro como ele está. Olha como está por dentro o fermento. Vou mexer aqui com a colher. Olha como ele está. Está incrível, olha só. Super ativado. Olha como que ele está elástico, meio elástico. Cremoso, não está firme e também não está mole. Aí depende como você deseja fazer o seu fermento. Super ativado aí o fermento. Então, simples de fazer. Quando você acerta, aí já era. O fermento, aí você tem ele pro resto da sua vida sabendo trabalhar com ele. Olha como ele está, a lateral dele, cheio de bolhas. Aqui é o fermento ativado, por isso que ele está cheio de bolhas assim. Desenvolveu bastante. Olha o tanto que ele desenvolveu. Gente, o sabor proporcionado pelo fermento natural é totalmente diferente daqueles apresentados pelos fermentos industrializados. A fermentação natural ela é mais lenta, mas ela dá origem àquele teor mais acentuado de acidez. Em alguns casos, similar a um gosto assim de iogurte. Vai depender muito da acidez que você deixar aí no seu fermento. O fermento natural ele deixa a massa mais nutritiva, além de dar sabor, aroma, maciez, umidade na massa. Quando você criar o seu próprio fermento natural e deixar ele ativo, seu fermento pode durar por muitos e muitos anos. Basta você saber cuidar dele, alimentar ele certo, e aí você vai ter um fermento por resto da sua vida aí, um fermento natural esplêndido, maravilhoso. Então, pronto para levar o seu negócio para novos caminhos e entrar nessas tendências? Invista no sucesso da sua empresa, inclua os pães artesanais, gente. Inclua esses pães artesanais, veja como isso fará toda a diferença. Pegou a dica? Gostou do resultado desse maravilhoso fermento natural? Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe o vídeo. Então agora é fazer um pão feito com esse fermento natural. Aqui eu vou fazer duas receitas. Vou fazer essa que é esse pão com fermento natural e vou fazer uma com fermento biológico. Então bora comigo e vamos ver a diferença entre os dois fermentos. Vem comigo. Aqui eu tenho duas receitas. Tem a receita da massa madre e tenho a receita aqui do fermento seco ou fermento fresco. Então eu vou fazer aqui primeiro a receita da massa madre. Fermento natural, coloco aqui os ingredientes secos primeiro, o açúcar, o leite em pó, o sal e a manteiga eu vou deixar por último. E vou colocar aqui também a massa madre. E um pouco da água, não vou colocar tudo por enquanto. Aqui se precisar de água eu vou colocar água. Então eu coloquei toda a água aqui. Vou incorporar todinha esses ingredientes. Já misturei tudo aqui. Agora vou colocar na mesa e vou sovar um pouco. Depois que eu solvei bem, que eu solvei um pouco, já ficou tudo misturado. Agora eu vou colocar o sal aqui. Agora misturo o sal e solvo mais um pouco. Depois que eu solvei bem, já está bem sequinha, agora eu coloco a manteiga. Agora vamos sovar aqui até que essa massa comece a parar de grudar. Ela vai desgrudar da mesa. É quando a manteiga já começa a incorporar bem na massa e a massa começa a desenvolver o glúten. A massa está bem firme, ela já começou a ficar mais mole. E aí eu já dei uma sovadinha aqui, mais ou menos de uns 3 minutos. Agora deixa ela descansar um pouco do lado aqui. Pode tapar com plástico, pode tapar com o próprio bowl. E aqui eu já vou aproveitar e já vou fazer a segunda massa. Agora eu vou fazer com a fermentação, fermento seco. Coloca todos os ingredientes secos primeiro. Fermento, leite em pó e o açúcar. Vou misturar um pouco. Agora vou colocar água. Depois que eu misturei tudo,
Coloco a massa também aqui na mesa, processo da outra, só com fermento diferente. E vou colocar o sal. Depois de ter agregado o sal, agora eu vou agregar a manteiga. Mesmo processo da outra. E aí vou misturar, mexer aqui, vou sovar aqui até desgrudar da mesa. A manteiga vai incorporando na massa e a massa vai desgrudando. Eu vou deixar ela descansar um pouco, também com o bolzinho aqui. Agora eu vou pegar essa aqui que descansou um pouco e vou trabalhar um pouco mais com ela. Já ficou mais maleável. Agora eu vou trabalhar mais um pouco com essa. Então aqui eu já dei uma boa sovada nela de mais ou menos uns 3 minutos. E vou sovar aquela mais 3 minutos. Eu vou deixar ela descansar por 20 minutos agora, essa daqui. Deixar ela descansar por 20 minutos aqui do lado. E vou trabalhar mais um pouquinho essa daqui. Também já deu uma aliviada aqui. Ficou mais maleável. Então não tem muito segredo você fazer um pão aí desse aqui na sua casa. Vou sovar também por uns 3 minutos aqui. E depois vou deixar descansar por 20 minutos igual essa. Bom, tá bom? Vou deixar ela descansando agora por 20 minutos. Fermento natural, fermento biológico. 20 minutos de descanso nas duas agora. Depois de 20 minutos, olha como que a massa desenvolveu. Essa é a de fermentação natural e essa é do fermento fresco. Então eu vou mexer primeiro, sovar um pouquinho. Olha só como que ela pega um pouco de elasticidade. De ter ficado parada aqui, ó. Então vamos sovar um pouquinho mais ela. Essa aqui é a fermentação natural, tá? Fazer uma sova aqui de mais ou menos 5 minutinhos desse jeito aqui, ó, até ela alisar mais um pouco. Então, depois de 5 minutos, ela já alisou um pouco. Dá para perceber que ela está ficando mais lisa, sinal que o glúten está desenvolvendo. Agora vou dar mais um descanso nela, agora de 10 minutos. E vou sovar agora a de fermentação fresca, com fermento biológico. Essa massa aqui não pode ficar mole, tá, gente? Ela é firme assim mesmo para fazer esse tipo de pão. Se você amolece demais, quando você vai tirar da forma, o pão ele acaba baixando, acaba murchando porque a massa não tem estrutura. Então esse pão ele precisa dessa estrutura aqui. Então depois de 5 minutos, a massa também já deu uma alisada melhor. Agora eu vou deixar junto aqui com a outra. Vamos deixar elas fermentando aqui por mais 10 minutinhos. Descansou a massa aqui, olha como que ela desenvolveu. Essa fermentação natural, é claro que essa vai desenvolver mais rápido, porque esse fermento ele é mais forte, ele é um biológico e esse é um fermento natural, vai desenvolver com uma fermentação mais longa. Vou mostrar para vocês como a massa ficou. Olha a elasticidade que a massa vai pegando, pelo descanso que ela teve. Vou esticar, não precisa nem de rolo, já vou esticar a massa. Vou abrir com a mão mesmo aqui, não precisa sovar mais, ela já está boa, o ponto dela, já ficou legal o ponto. Simples fazer, não tem muito segredo. E aqui vamos apertar bem. Vamos enrolar aqui, ó, apertando. Depois que eu enrolei, ficou bem firme. Vou colocar dentro da forma untada com manteiga. Parte para baixo aqui, a parte. Vou reservar aqui do lado. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Se quiser abrir com rolo, pode abrir. Mas a massa está tão maleável, está tão gostosa de trabalhar, super macia. Depois que eu enrolei, ficou o mesmo jeito da outra, ó. Mesma forma. Vou colocar aqui. Essa é a fermentação fresca e essa é a fermentação natural. É claro que essa vai desenvolver mais rápido que essa. Aí nós vamos ver a diferença que é uma para outra na fermentação aí. Eu vou colocar a fermentação natural dentro desse saquinho aqui para ele fermentar aqui dentro. Quem viu o pão que eu fiz esses dias atrás aí, viu que eu fiz isso aqui e a fermentação ficou bem legal, cresceu rápido e o pão não resseca. Então eu vou fazer essa mesma fermentação aqui para ele crescer dentro desse saquinho aqui. Então esse aqui de bolinha vermelha, a fermentação natural. E esse é a fermentação fresca. Vou colocar nesse saquinho com detalhe, com os quadradinhos azul, para mim saber qual é qual. Então esse daqui é a fermentação biológica, a fermentação fresco, com
saquinho azul. E esse é a fermentação natural. Agora eu vou levar para crescer. Assim que crescer nós vamos ver qual a diferença de fermentação de um para o outro. Bora lá. Depois de 1h30, o pão com fermentação biológica, ele já cresceu. É uma fermentação mais rápida, é claro. E o saquinho do jeito que eu coloquei fez com que o crescimento fosse muito mais rápido. Olha como que ele ficou maravilhoso. E é claro, a fermentação natural que vai demorar mais tempo ainda, é uma fermentação mais lenta, mas eu vou tirar para mostrar para vocês que ele cresceu um pouco, não cresceu muito, e aqui geralmente é umas 8 horas para ele crescer, mas ele já desenvolveu bastante, mas vou deixar aqui até ele crescer. Então eu vou assar primeiro esse aqui, e depois vou passar esse aqui, e aí a gente mostra no vídeo como foi que ficou esse maravilhoso pão. Esse aqui eu vou deixar crescendo ainda. E aqui no vídeo nós vamos assar esse daqui, ó. Do jeito que está aqui, não vamos colocar nada, não vamos pincelar nada. Só do jeito que está aqui é levar para assar. Bora lá. 170, 30 minutos. Vou fazer o teste nesse forno. Eu não assei desse tipo de pão aqui ainda. Vamos fazer um teste. Se for menos tempo, a gente vai mostrar. Se for mais tempo, a gente vai mostrar. Mas vou assar com... Era 180 no forno de lastro. Forno de turbo eu vou colocar 170. Ele vai a 180 aqui, mas vou abrir porque ele vai estar aquecido. O pão já está bom, 27 minutos mais ou menos deu de assamento aqui. Eu acho que se eu tivesse colocado 2 ou 3 aqui, daria os 30 minutos. Como foi um só, assou um pouquinho mais rápido. Então eu estou tirando aqui. Acabou de sair do forno, como ficou? Aqui nosso pão de forma caseiro. Agora eu deixar ele esfriar um pouco e desenformar. Já retirei aqui. Agora eu deixar ele esfriar aqui em cima da grade. Olha como ficou bonito o nosso pão. Ficou bem bonito o pão. Agora vamos deixar ele esfriar aqui na grade. E assim que ele esfriar, que vai dar uma fatiada nele. Então eu cortei aqui, vocês viram como eu cortei? Simplesinho, olha só como esse pão é. Muito macio. É muito macio. Saboroso, muito saboroso. E simples de fazer. E se você fizer do jeito que eu fiz aqui no passo a passo, você acertar esse passo a passo, dar o descanso, como eu dei no passo a passo, seguir corretamente o passo a passo que eu passo nos meus vídeos aqui, eu tenho certeza que você não vai mais comprar desse tipo de pão na padaria. Na padaria, no mercado, aquelas marcas famosas. Quando você comprar e fizer esse pão, você vai deixar de comprar esse pão na padaria e vai até fazer para você vender. E você que é padeiro, confeiteiro aí, tem a sua padaria, cara, pega essa receita e faz aí em uma receita maior, que eu tenho certeza também, absoluta, que você vai ter aí um pão de forma sensacional, uma receita muito boa para você. Esse aqui foi o pão de fermentação biológica. Então, logicamente, o fermento industrializado, ele vai fermentar mais rápido. Já o de massa amada, ele demora mais. Cresceu em mais ou menos 1h30, 2 horas. Aqui ele vai crescer mais ou menos em 8 horas. E assim que ele crescer, aí eu vou cortar também ele aqui e a gente vai comparar um com o outro. Já desenvolveu aqui o nosso pão, o pão com fermento natural, pão de forma de fermento natural. Olha só que maravilha, depois de 8 horas de fermentação. Olha que beleza que ficou, olha para isso. Agora vamos levar ao forno para assar. Vou colocar a mesma temperatura do outro, 170. O outro eu coloquei 30 minutos, assou em 27 minutos. Eu vou baixar esse aqui para 26 e vamos ver como é que vai ficar. Bora lá. Acabei de tirar do forno aqui o pão de fermentação natural. Olha que beleza que ele ficou. Como cresceu bonito. Olha que lindo que ele ficou. Agora eu vou esperar ele esfriar. E assim que esfriar, aí eu vou cortar para ver como ficou no meio. Vou cortar aqui o pão de fermentação natural. Olha como ele ficou maravilhoso por dentro. Super macio, branquinho. Agora eu vou fazer uns cortes fininhos.
e ele ficou sensacional, ficou maravilhoso esse pão de fermentação natural. Esse é o de fermentação natural e esse foi o de fermentação com fermento biológico, fermento seco. Ele ainda desenvolveu mais do que o fermento biológico, fermentação natural. Ficou muito macio, ficou muito bom. Então tá aí duas receitas com dois tipos de fermento. Já comenta aqui embaixo o que você achou do passo a passo. E agora, você vai conseguir fazer? Qualquer dúvida é só voltar no vídeo e ver aquele detalhe que talvez você ainda não entendeu. Dê uma olhadinha no vídeo novamente que você vai conseguir. E se ainda tiver qualquer dúvida, é só me perguntar também aqui embaixo que eu venho te responder e vou clarear essa dúvida para você. Se inscreve no canal que aqui você vai aprender muito sobre confeitaria, sobre padaria, dicas que talvez vocês muitas vezes não sabia que existia. Vai fazer a diferença em sua vida profissional, hein? E é claro, eu mereço a sua inscrição, não é verdade? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E o bom Deus quer sempre isso da gente, e Deus quer. Fui!